Silvia Martins sempre sonhara com a tranquilidade após a perda dos seus pais. Aos 15 anos, a sua vida mudou para sempre numa fatídica noite de inverno em Vila Nova de Famalicão, quando um acidente de viação tirou-lhes a vida. O rosto severo do polícia à porta, o choro contido dos vizinhos e o silêncio gélido que se instalou no seu mundo permaneceram gravados na sua memória com uma nitidez quase dolorosa. Silvia ficou sozinha no mundo, vulnerável e desamparada. Foi acolhida pelo seu tio Antônio e pela tia Rosa, que nunca esconderam seu desgosto e desagrado por terem de cuidar dela. Para eles, Silvia era mais um peso do que uma sobrinha, uma obrigação financeira que só lhes causava incômodo. Ela sentia-se uma estranha na sua própria casa, um fantasma invisível que tentava, em vão, encontrar um lugar no lar que não era seu. Passava horas no seu pequeno quarto, penteando seus longos cabelos castanhos que caíam lisos até a cintura, olhando pela janela para o céu cinzento e sonhando com a vida que poderia ter tido, se os seus pais ainda estivessem vivos. Vestia-se frequentemente com roupas simples, mas sempre limpas e bem cuidadas, numa tentativa silenciosa de se afirmar num mundo que a ignorava. Os seus olhos castanhos, grandes e expressivos, refletiam uma mistura de tristeza e esperança, enquanto as suas sobrancelhas finas e arqueadas emolduravam um rosto delicado, quase etéreo. À medida que crescia, Silvia tornou-se numa jovem de beleza singular. A sua pele clara, quase translúcida, parecia brilhar sob a luz suave do entardecer, e os seus lábios carnudos e rosados escondiam um sorriso tímido que raramente mostrava. Apesar da sua doçura natural, a frieza dos tios fazia com que ela se sentisse ainda mais isolada. Antônio e Rosa viam-na não como uma bênção, mas como uma oportunidade de melhorar a sua posição financeira. Quando Silvia completou 19 anos, tudo mudou de forma abrupta. Numa noite fria, foi chamada à sala de jantar pouco iluminada, onde os tios a esperavam com expressões sérias e frias. Antônio, com a sua voz dura e sem qualquer traço de ternura, anunciou-lhe que estava decidida a seu respeito. Ela iria casar-se com Rafael Monteiro, um empresário milionário de Lisboa, conhecido pela sua fortuna e influência. Rafael tinha 48 anos, quase o dobro da idade de Silvia, e era uma figura temida e respeitada nos círculos financeiros e sociais. Silvia sentiu o mundo desabar à sua volta. Mas eu não o conheço, murmurou, a voz embargada pelo medo e incredulidade. A tia Rosa, com um sorriso amargo e calculista, explicou que Rafael tinha concordado em casar-se com ela em troca de ajuda para resolver as dificuldades financeiras da família. Era um negócio, nada mais. A ideia de se casar com um homem que nunca vira, muito menos amava, e que era praticamente um estranho, enchia-a de pânico e repulsa. Tentou resistir, implorou para que lhe dessem uma escolha, mas Antônio foi implacável. Nós criamos-te, pagamos as tuas contas, e agora é a tua vez de pagar a dívida. A data do casamento estava marcada para 2 semanas depois. Nos dias que se seguiram, Silvia ficou presa numa nuvem negra de medo e desespero. Mal conseguia comer ou dormir, e o seu rosto outrora iluminado pela juventude tornou-se pálido e cansado. Imaginava Rafael como um homem frio e cruel, que a trataria como uma posse, uma mercadoria vendida. No dia do casamento, vestia um vestido branco deslumbrante, que acentuava as linhas elegantes do seu corpo esguio. O tecido sedoso deslizava-lhe pela pele macia, enquanto sapatos de salto alto realçavam a sua postura delicada. O cabelo estava preso num penteado clássico, com alguns fios soltos que emolduravam o seu rosto angelical. Um colar de pérolas simples adornava o seu pescoço, acrescentando um toque de pureza e fragilidade. Enquanto caminhava pelo corredor da igreja em Braga, segurando um buquê de rosas brancas, sentia o coração bater descompassado. Os olhos de Rafael, azuis e penetrantes, fixaram-na com uma intensidade que a fez tremer. Ele estava impecavelmente vestido com fato escuro sob medida, os cabelos negros com alguns fios grisalhos cuidadosamente penteados para trás, e uma expressão calma que não revelava emoções. Quando o padre perguntou se aceitava Rafael por marido, Silvia sentiu as lágrimas a escorrerem silenciosas pelas suas faces. A sua voz quase não saiu quando murmurou um sim, e o anel deslizou no seu dedo com um toque suave, como um símbolo de uma prisão dourada. Mas naquele momento, algo inesperado aconteceu. Quando Rafael se inclinou para lhe dar o beijo de marido, os seus lábios tocaram-lhe apenas a face, com um gesto tão gentil que contrastava com a imagem de homem implacável que Silvia tinha em mente. Ele afastou-se, mantendo a mão repousada nas costas dela, como se a apoiasse sem a possuir. Na recepção, Silvia sentou-se ao lado de Rafael, o seu corpo tenso, as mãos inertes sobre o colo. Ele falava descontraidamente com os convidados, enquanto ela mal ouvia as palavras à sua volta, perdida nos seus próprios pensamentos de medo e solidão. Mais tarde, no enorme casarão nos arredores de Braga, onde a luz das velas refletia nos lustres de cristal e as paredes de mármore emanavam um luxo frio, Silvia sentiu-se mais uma vez presa.
Rafael guiou-a até o quarto principal, onde a cama de dossel, coberta por lençóis de seda branca, parecia um altar de promessas não desejadas. Quando ele se afastou, deixando-a sozinha, o silêncio pesado da noite invadiu o espaço. Sílvia sentou-se à beira da cama, os joelhos apertados contra o peito, o corpo trêmulo sob vestido de cetim fino, e lágrimas silenciosas escorreram-lhe pelas faces. O medo e a incerteza consumiam-na. Mas então, para surpresa dela, Rafael voltou. Desta vez, com a camisa branca aberta nos primeiros botões, mostrando o peito firme marcado pelo tempo, o cabelo ligeiramente despenteado, e um olhar azul que, apesar da dureza, continha uma suavidade inesperada. Ele aproximou-se devagar, sentando-se do outro lado da sala, sem forçar nada. Com voz calma, explicou que não queria forçá-la a nada, que respeitava os seus limites e que o casamento deles não tinha de ser um castigo. Que ela estava segura consigo, e que ele estava disposto a esperar. Sílvia, surpresa e com o coração a apertar, sentiu algo mudar dentro dela. Pela primeira vez, entre as sombras da dor e da incerteza, uma pequena luz de esperança começou a brilhar. Quem diria que por trás daquele empresário austero e temido havia um homem capaz de tanta compreensão? Mas naquela mesma noite, enquanto a brisa fresca entrava pelas janelas abertas e o luar iluminava o quarto, um segredo sombrio pairava no ar. Algo que nem mesmo Rafael ousava revelar, e que poderia mudar para sempre o destino de Sílvia. E assim, entre as paredes silenciosas daquela casa, a história de Sílvia Martins e Rafael Monteiro começava a desvendar-se, com promessas, medos e uma paixão que ninguém esperava. Mas o que estava escondido nas sombras do passado deles? E será que o amor seria suficiente para vencer os fantasmas que os assombravam? A resposta permanecia oculta, esperando para ser descoberta. A manhã seguinte despertou em Sílvia um sentimento estranho, uma mistura de inquietação e uma esperança tímida que ela mal conseguia compreender. O sol filtrava-se pelas cortinas de linho branco do quarto, iluminando suavemente a pele pálida do seu rosto delicado, enquanto seus cabelos castanhos, ainda soltos, caíam em ondas suaves sobre os ombros. Vestia camisola de seda cor de pérola, que delineava com subtilidade as curvas do seu corpo esguio, deixando vislumbrar a pele macia do pescoço e a linha do decote com uma elegância discreta que lhe conferia um toque de sensualidade sutil, própria de uma jovem que começava a despertar para si mesma. No corredor do enorme casarão de pedra. Os seus pés descalços tocavam o chão frio e polido, fazendo ecoar um som quase inaudível que se perdia entre os silêncios daquela casa solene. O seu roupão de cetim azul celeste balançava ligeiramente com seu passo hesitante. Procurava Rafael, que, como sempre, estava imerso nos seus papéis no escritório luxuoso, rodeado por estantes de mogno carregadas de livros e documentos. Quando entrou, ele levantou o olhar, os seus olhos azuis acinzentados suavizando-se num lampejo de ternura que a fez corar. Estava vestido com uma camisa branca impecável, os ombros largos realçados pela roupa bem cortada, e os cabelos negros com um brilho sedoso, cuidadosamente penteados para trás. O contraste entre a sua postura rígida de empresário e o olhar gentil criava uma aura enigmática que fascinava e confundia Sílvia ao mesmo tempo. Bom dia, disse ele com uma voz rouca, um pouco cansada, mas cheia de sinceridade. Ela hesitou, as palavras presas na garganta, antes de se aproximar timidamente e murmurar. Queria agradecer pelos presentes, pelas flores. Por tudo. Rafael sorriu, um sorriso raro e genuíno que iluminou o seu rosto austero. Não precisas agradecer, Sílvia. Quero que saibas que estou aqui para ti. Ela sentiu uma onda inesperada de calor subir-lhe ao rosto, e o seu olhar baixou, tímido. Eu sei, é só que, isto tudo ainda é tão novo para mim. Ele afastou alguns papéis, fazendo-lhe espaço na grande mesa de mogno. Leva o tempo que precisares. Não quero apressar-te em nada. Nem mesmo no que quer que seja, acrescentou, com um olhar que parecia prometer paciência infinita. Sílvia sentou-se, sentindo as pernas ligeiramente trêmulas, mas também uma estranha calma invadir o seu peito. Pela primeira vez desde que tinha sido forçada a este casamento, sentia que talvez pudesse existir algo mais do que medo e obrigação. Talvez a promessa de um futuro diferente, onde pudesse ser vista e cuidada. No entanto, enquanto trocavam palavras suaves e tímidas naquele escritório repleto de luz natural, o passado insistia em espreitar pelas sombras. As noites em Vila Nova de Famalicão, as vozes frias de Antônio e Rosa, as promessas quebradas, e um segredo guardado a 7 chaves que Rafael ainda não revelara a Sílvia. Durante o almoço, servido numa sala adornada com cortinas de veludo bordô e um lustre de cristal que lançava reflexos dourados, Sílvia reparou num pequeno envelope sobre a mesa, um envelope preto, elegante, com o seu nome escrito em caligrafia cuidadosa. Rafael notou seu olhar curioso e explicou, sem pressa, é algo que quero mostrar-te quando estiveres pronta. É o que tenho para te oferecer. Não é um presente qualquer, é a minha vida. Sílvia sentiu o coração disparar, uma mistura de ansiedade e curiosidade.
O que poderia conter aquele envelope? Que segredos do homem que agora era seu marido estariam ali guardados? À medida que o dia avançava, a atmosfera na casa enchia-se de uma tensão quase palpável. Os móveis antigos e as tapeçarias luxuosas pareciam guardar histórias de glórias passadas e de tragédias ocultas, enquanto Sylvia tentava equilibrar a esperança incipiente com o peso do destino que a tinha trazido até ali. Naquela noite, ao cair da noite, enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu limpo de Braga, Sylvia sentou-se no terraço do casarão, enrolada num chale de lã suave, observando o jardim iluminado pela luz tênue dos candeeiros. O ar fresco trazia consigo o aroma das flores silvestres misturado com o cheiro distante do mar. O silêncio era interrompido apenas pelo sussurrar das folhas e pelo bater compassado do seu próprio coração. De repente, a porta do terraço abriu-se lentamente, e Rafael surgiu, a sua silhueta recortada contra a luz fraca do interior da casa. Estava sem casaco, a camisa branca desabotoada nos primeiros botões, revelando o peito forte marcado pelo tempo, e os cabelos ligeiramente despenteados conferiam-lhe um ar de vulnerabilidade inesperada. Não devias estar aqui sozinha, disse-lhe suavemente, aproximando-se com passos calmos. Sylvia virou-se para ele, os olhos brilhando sob a luz das estrelas, e respondeu com um sorriso triste: às vezes, preciso de sentir o mundo lá fora, mesmo que ele me assuste. Rafael sentou-se ao seu lado, o calor do seu corpo irradiando para ela, e num gesto quase instintivo, segurou-lhe a mão, os dedos entrelaçando-se com os dela numa promessa silenciosa de proteção. Sei que tens medo, murmurou ele, mas não estás sozinha. Nem nunca estarás. Ela sentiu as lágrimas a ameaçar escapar, mas desta vez não as reprimiu. Eram lágrimas de alívio, de esperança, e talvez, só talvez, de um amor que começava a florescer nas sombras do passado. Porém, enquanto a noite avançava, um ruído súbito vindo do interior da casa trouxe-os de volta à realidade. Um som metálico, quase um sussurro de conspiração, ecoou pelo corredor vazio. Rafael levantou-se de imediato, a expressão endurecida, e Sylvia percebeu que havia muito mais naquela casa do que luxos e promessas. O mistério que os unia estava longe de ser resolvido, e as sombras do passado ameaçavam lançar novamente a sua longa sombra sobre o futuro que ambos tentavam construir. E assim, entre sussurros e segredos, promessas e medos, a história de Sylvia Martins e Rafael Monteiro continuava a desenrolar-se, deixando no ar a pergunta inquietante: estaria o amor e a confiança preparados para vencer os fantasmas que os assombravam? A resposta aguardava nas próximas páginas da sua vida entrelaçada, onde cada passo poderia ser tanto uma esperança renovada como uma queda para o abismo. E no silêncio da madrugada, um envelope negro repousava na mesa, contendo uma revelação capaz de mudar tudo. Mas isso era uma história para outro dia. O sol poente tingia de laranja as pedras centenárias do casarão em Vila do Conde, onde Sylvia Martins tentava encontrar algum equilíbrio entre o passado sombrio e o futuro incerto que Rafael Monteiro lhe oferecia. A jovem trajava uma blusa de seda cor de marfim que acariciava a pele delicada dos ombros, combinada com uma saia de linho bege que deslizava com graça sobre as suas pernas esguias. Nos pés, uns sapatos de salto médio, em couro macio, que a faziam sentir-se segura mas ainda feminina, acrescentavam um toque de elegância discreta. Um colar delicado de ouro com um pequeno pendente em forma de gota repousava contra o seu pescoço, brilhando com a luz suave do fim do dia. Rafael aguardava no salão principal, a sua presença imponente dominando o espaço. Usava uma camisa azul clara, ligeiramente desabotoada no colarinho, e umas calças de tecido fino, com corte perfeito que evidenciava sua postura firme. O cabelo escuro estava ligeiramente desalinhado, como se tivesse passado as mãos pelos fios, e os olhos azuis, profundos e misteriosos, fixavam Sylvia com uma intensidade que fazia o seu coração acelerar. Ele parecia um homem dividido entre a dureza dos seus negócios e a ternura que começava a revelar por ela. A conversa começou lenta, quase tímida, com Rafael a abordar temas do cotidiano, tentando quebrar a barreira invisível que o medo e a desconfiança tinham construído entre eles. Sylvia respondia com palavras medidas, mas a sua voz traía uma ansiedade que não conseguia esconder totalmente. Por entre as palavras, Rafael entregou-lhe o envelope negro que ela vira pela primeira vez no almoço. Quando estiveres pronta, disse ele com um sorriso suave, quero que saibas tudo. Não há segredos entre nós. Ela segurou o envelope com as duas mãos, sentindo o peso da promessa que ele encerrava. O papel preto, elegante e liso, fazia um contraste dramático com a sua pele clara. As mãos tremiam ligeiramente, não só pelo nervosismo, mas também pela curiosidade que ardia dentro dela. Antes que pudesse abrir, um som inesperado cortou o silêncio, o tilintar de um copo que caía no chão no corredor adjacente. Ambos se voltaram, e Rafael ergueu-se num instante, a expressão a endurecer. Fica aqui, ordenou, enquanto caminhava com passos largos e silenciosos até a origem do ruído. Sylvia ficou sozinha no salão, o coração a pulsar forte,
o envelope ainda apertado contra o peito. Tentou controlar a respiração, mas a ansiedade crescia como uma tempestade prestes a explodir. Pouco depois, Rafael regressou, mas com um olhar diferente, mais sombrio, carregado de preocupação e tensão. Não te preocupes, disse, tentando soar tranquilo, foi apenas um empregado que deixou cair um copo. Mas, há algo que preciso de esclarecer contigo. Silvia sentiu um calafrio a percorrer-lhe a espinha. O que é? Perguntou, a voz quase um sussurro. Ele hesitou, depois sentou-se ao seu lado, tomando-lhe a mão com uma suavidade inesperada. Há pessoas que não querem que esta união aconteça. Que têm interesses escusos e que farão de tudo para nos separar. A jovem arregalou os olhos, a mente a correr a 1000 por hora. Aquele casamento, que parecia um castigo, agora revelava-se como um campo minado de intrigas e perigos ocultos. Mas por quê? O que querem eles? Insistiu, agarrando a mão dele com força. Antônio e Rosa, murmurou Rafael, com os olhos a brilhar de raiva contida. Os teus tios não são apenas ambiciosos, têm inimigos poderosos. E eu, apesar de toda a minha fortuna, não estou imune a isso. Silvia sentiu um nó apertar-lhe o estômago. Tudo fazia sentido agora, as pressões, as ameaças veladas, aquele casamento imposto que parecia mais uma troca de favores sombrios. Mas eu pensei que, começou, hesitante, tu estarias do meu lado. Rafael apertou-lhe a mão, os dedos firmes e quentes. Estou. Sempre estive. E vou proteger-te, custe o que custar. Durante horas, conversaram, partilhando medos e planos. Rafael revelou-lhe fragmentos do seu passado, uma infância marcada por batalhas de poder e um pai implacável que ensinara que a sobrevivência era para os mais fortes. Ele nunca mostrará fraqueza, mas agora, ali, ao lado dela, parecia um homem disposto a mudar. Silvia, por sua vez, abriu-se pela primeira vez, contando-lhe histórias dos seus pais. A mãe pintora de talento, o pai professor de história, os domingos no parque sob um enorme carvalho, as tardes passadas a ouvir contos de cavaleiros e castelos. A sua voz tornava-se suave, quase melancólica, e Rafael escutava em silêncio, absorvendo cada palavra. Medida que a noite avançava, a tensão deu lugar a uma intimidade inesperada. Rafael puxou-a para perto, envolvendo-a num abraço protetor, e Silvia sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que podia confiar naquele homem. As suas respirações entrelaçaram-se, e os seus corpos aproximaram-se num gesto de conforto e desejo contido. Mas então, um ruído súbito veio da porta principal. Passos apressados, vozes abafadas, um sussurro de conspiração que fez os seus corações saltarem. Rafael soltou-a lentamente, o olhar a endurecer. Estão a chegar. Não estamos sozinhos. Silvia sentiu o medo a invadir-lhe o corpo, mas também uma determinação inesperada. Sabia que aquela noite não seria apenas a revelação de segredos, mas o início de uma batalha pela sua vida, pelo seu amor e pela sua liberdade. Enquanto as sombras cresciam no corredor, a porta do salão abriu-se com violência, revelando figuras encapuzadas que avançavam com intenções claras. No meio do caos, Rafael segurou Silvia pela mão, os olhos a prometer proteção e luta. A história deles, pensou ela, estava apenas a começar. E no silêncio tenso daquele momento, um mistério maior aguardava para ser desvelado, um segredo que poderia mudar tudo, ou destruí-los para sempre. Quem seriam aqueles homens? O que queriam realmente? E como poderia Silvia sobreviver a esta tempestade que se aproximava? As respostas estavam por vir, mas a verdade, como sempre, escondia-se nas sombras. A escuridão da noite envolvia o vasto solar em Vila do Conde como um manto pesado, enquanto os passos firmes e decididos de Rafael Monteiro e Silvia Martins ecoavam pelos corredores de mármore. O coração de Silvia batia descompassado, uma mistura de medo e adrenalina que lhe fazia a pele arrepiar. A sua mão delicada, com unhas pintadas num tom suave de rosa, apertava do marido com força, buscando ali um ponto de segurança numa tempestade que parecia prestes a arrebentar. Vestia naquele momento um vestido de cetim azul marinho que se moldava ao corpo esguio, revelando as suas curvas com uma elegância discreta. As alças finas deixavam à mostra os ombros suaves, e o decote subtil acentuava sua feminilidade sem perder a inocência que ainda definia. Os seus cabelos castanhos ondulavam em cascata pelas costas, ligeiramente desalinhados pela pressa e pelo nervosismo, enquanto um par de brincos de prata pendiam das orelhas, captando a luz tênue das velas. Os sapatos de salto alto, embora desconfortáveis, davam-lhe a estatura que precisava para enfrentar o desconhecido com alguma dignidade. Rafael, com seu fato escuro impecável já ligeiramente desalinhado, mostrava-se um contraste marcante. A camisa branca aberta no colarinho deixava entrever um peito forte, marcado pelo tempo e pela luta. O cabelo negro, agora um pouco despenteado, conferia-lhe um ar mais humano, menos imponente. Os seus olhos azuis, profundos como o oceano, estavam cheios de uma determinação feroz.
prontos para proteger aquilo que agora considerava seu ponto. O som das vozes abafadas crescia à medida que se aproximavam da sala principal, onde os estranhos encapuzados haviam invadido momentos antes. Rafael sinalizou para Sílvia que se mantivesse atrás dele, como um cavaleiro a proteger a sua dama num castelo assediado. Um sorriso irônico formou-se nos seus lábios. Se isto fosse um filme, já era hora da música dramática entrar, não achas? Sílvia quase sorriu, apesar do medo. Só se for aquela música que toca quando tudo vai correr mal. Chegaram à porta da sala e, com um gesto rápido, Rafael abriu-a, confrontando os intrusos com uma confiança que surpreendia até a si próprio. Quem são vocês? O que querem aqui? A sua voz era firme, carregada de autoridade. Um homem alto, com uma voz rouca e ríspida, afastou o capuz, revelando um rosto marcado por cicatrizes e olhos frios como aço. Viemos buscar aquilo que nos pertence, Monteiro. E não aceitaremos um não como resposta. Sílvia sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O que querem de nós? Perguntou, tentando esconder a tremedeira na voz. O homem aproximou-se, um sorriso cruel a desenhar-se nos seus lábios. O envelope negro. Sabemos que o tens, e sabemos que contém provas que podem destruir muitos interesses poderosos. Rafael franziu o sobrolho, a sua mão apertando a de Sílvia. Não sabem com quem estão a lidar. Se querem isso, terão de passar por cima de mim. Uma tensão palpável encheu o ar, enquanto os homens trocavam olhares calculistas. De repente, um dos encapuzados lançou-se para frente, mas Rafael reagiu com a rapidez de um gato, desviando o ataque e empurrando-o contra a parede. Sílvia, ainda hesitante, sentiu uma coragem inesperada crescer dentro de si e juntou-se à luta, usando a sua leveza para se esquivar e empurrar um dos homens para trás. Quem diria que a pequena Sílvia tinha fibra? Murmurou Rafael, entre dentes, enquanto bloqueava outro ataque. A luta tornou-se uma dança caótica de movimentos e gritos abafados, mas a determinação dos invasores era forte. No meio do tumulto, o envelope negro caiu ao chão, aberto, revelando um conjunto de documentos e fotografias que iluminavam a sala com a promessa de segredos há muito enterrados. Sílvia agarrou os papéis, os olhos a correrem rapidamente pelas palavras. Reconheceu nomes, transações ilegais, ligações escondidas que envolviam não só os seus tios, Antônio e Rosa, mas também figuras influentes do mundo empresarial e político. É pior do que pensei, sussurrou, enquanto Rafael a protegia com o corpo. De repente, as luzes apagaram-se, mergulhando o solar numa escuridão total. Apenas o som dos seus próprios batimentos cardíacos e da respiração pesada preenchiam o espaço. Quando a luz voltou, os invasores tinham desaparecido, deixando apenas um rasto de silêncio e uma sensação inquietante no ar. Rafael olhou para Sílvia, o seu olhar cheio de promessas e uma sombra de medo. Isto não acabou. Eles vão voltar. E da próxima vez, não teremos tanta sorte. Sílvia apertou o envelope contra o peito, sentindo o peso da verdade e da responsabilidade. Então, o que fazemos agora? Agora, respondeu Rafael, puxando-a para um abraço apertado. Lutamos. Juntos. Enquanto se abraçavam naquele salão iluminado apenas pelas chamas trêmulas das velas, um sussurro distante parecia ecoar pelas paredes antigas. Um aviso, um prenúncio, uma promessa de que a verdadeira batalha ainda estava por vir. E no silêncio da noite, uma última sombra movia-se furtivamente pelos corredores do solar, observando, esperando. Preparando-se para atacar quando menos esperassem. O jogo de poder tinha apenas começado. O amanhecer tingia o céu de tons dourados e rosados sobre Vila do Conde, mas dentro do solar antigo, a atmosfera permanecia carregada de tensão e incerteza. Sílvia Martins sentava-se junto à janela do seu quarto, envolta num vestido de linho leve, cor creme, que deixava entrever a suavidade da sua pele clara sob a luz suave da manhã. Os seus cabelos castanhos caíam em ondas soltas sobre os ombros, e um delicado colar de prata adornava o pescoço esguio, refletindo os primeiros raios de sol. As mãos trêmulas seguravam o envelope negro, agora fechado, o peso dos segredos contidos ali quase palpável. A porta abriu-se silenciosamente, e Rafael Monteiro entrou, vestido com uma camisa azul clara e calças de tecido leve, o rosto ainda marcado pela exaustão da noite anterior. Os olhos azuis mostravam uma mistura de preocupação e determinação, e um sorriso suave iluminou seu rosto ao ver Sílvia ali, vulnerável mas resiliente. Não devias estar sozinha tão cedo, disse ele, aproximando-se com passos calmos. Ela ergueu os olhos, encontrando seu olhar e sentindo uma onda de conforto inesperada. Preciso de pensar. Tudo está a acontecer tão rápido. Rafael sentou-se ao seu lado, a mão envolvendo gentilmente a dela. Vamos enfrentar isto juntos. Não está só. Durante horas, discutiram estratégias, analisando os documentos e fotografias que revelavam uma teia de mentiras, traições e ambições desenfreadas.
Descobriram que Antônio e Rosa não eram apenas tios interesseiros, mas peças num jogo maior, ligados a uma rede de corrupção que ameaçava destruir não só suas vidas, mas todo o império financeiro. Enquanto planeavam os próximos passos, uma sensação estranha invadiu Silvia. Sentia que algo ou alguém a observava, uma presença invisível que pairava nas sombras do solar. Numa tentativa de afastar o medo, levantou-se e dirigiu-se ao jardim exterior, onde o aroma das flores e o som suave da água da fonte traziam uma calma provisória. Mas a tranquilidade foi breve. Ao virar uma esquina, surpreendeu uma figura encapuzada que a fitava com olhos frios. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu numa nuvem de neblina, deixando para trás um bilhete dobrado cuidadosamente. Com mãos trêmulas, Silvia abriu o papel e leu as palavras escritas com uma caligrafia elegante mas ameaçadora. Nem tudo que parece é verdade. Confia em quem merece. O passado nunca morre. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Quem seria aquele mensageiro misterioso? E que segredos ainda estavam por desvendar? Rafael juntou-se a ela, lendo o bilhete e franzindo o sobrolho. Isto complica tudo. Mas também mostra que não estamos sozinhos. Nos dias que se seguiram, o casal enfrentou uma série de desafios. Ameaças veladas, encontros suspeitos e um jogo de gato e rato com inimigos invisíveis. Silvia começou a descobrir forças que desconhecia, a sua doçura natural convertendo-se numa determinação silenciosa e feroz. Rafael, por sua vez, revelava camadas de vulnerabilidade por trás da fachada de empresário implacável. Numa noite particularmente fria, enquanto a chuva batia nas janelas do solar, Silvia vestia um hobby de veludo verde escuro que realçava o brilho castanho dos seus olhos. Rafael estava ao seu lado, no momento de rara intimidade, quando uma chamada inesperada mudou o rumo dos acontecimentos. Do outro lado da linha, uma voz feminina, misteriosa e urgente, anunciou que tinha informações cruciais sobre o passado de Antônio e Rosa, e sobre um segredo que poderia destruir tudo. O casal trocou olhares carregados de tensão. A verdade estava prestes a emergir, e com ela, a promessa de uma batalha final, onde segredos seriam expostos e alianças testadas. Enquanto se preparavam para enfrentar o desconhecido, uma sombra movia-se silenciosamente pelos corredores do solar, um sorriso enigmático a desenhar-se no rosto. A guerra estava apenas a começar, e ninguém sairia ileso. Mas, no meio da tempestade, uma dúvida persistia. Quem seria o verdadeiro aliado, e quem o inimigo oculto? E o que faria Silvia quando toda sua vida fosse posta à prova? O destino aguardava, implacável e incerto, pronto para revelar o que se escondia nas profundezas da traição e da redenção.